boa noite. Policiais civis do Rio Grande do Norte fazem manifestação em protesto contra a reforma da Previdência. Apenas as delegacias de plantão e a DHPP funcionaram no decorrer desta terça-feira. E na Assembleia Legislativa, a primeira sessão do ano foi pautada pelas discussões sobre a composição das comissões permanentes. E você vai ver ainda. O Rio Grande do Norte vive um surto de hepatotricose. A doença que até pouco tempo não era registrada no estado está preocupando alguns profissionais de saúde. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 e o Band Cidade começa agora. O dia começou com manifestação no Rio Grande do Norte. Os policiais civis do estado estão com as atividades paralisadas por 24 horas. O protesto, segundo a própria categoria, é contra a reforma da Previdência Estadual. A mobilização teve início às 8 horas da manhã na sede do Sindicato dos Policiais do Rio Grande do Norte e deve durar cerca de 24 horas. De acordo com a categoria, todas as delegacias civis da capital e do interior irão permanecer fechadas. Conforme foi deliberado na sexta-feira em Assembleia, a nossa categoria decidiu paralisar por 24 horas, em razão de protesto contra essa reforma da Previdência, da forma que está sendo apresentada pelo governo do estado. Foi reivindicado junto ao governo do estado, em conjunto com representantes de outros sindicatos e associações da segurança, peculiaridades da atividade policial. A gente pretende que o governo ceda em alguns pontos que são pontos peculiares da Polícia Civil, o que já aconteceu a nível federal. Então, se o governo não endurecer o diálogo com a gente também vai endurecer e vai avolumar o nosso movimento. Segundo a categoria, as mulheres foram as mais prejudicadas, sendo colocadas no mesmo patamar dos homens. A mulher acumula um grande prejuízo, porque agora ela tem que se aposentar aos 55 anos, com idade igual aos homens. A reforma da Previdência Estadual do Rio Grande do Norte está tensionando a cada dia mais a categoria dos servidores, de uma forma geral, com o governo do estado. No caso dos policiais civis, eles não integram o Fórum de Servidores. O fórum não é integrado pela categoria de policiais civis, mas esses já se juntam ao Fórum de Servidores na série de protestos que foi iniciada desde ontem. O momento é tenso. Amanhã tem uma reunião sobre a reforma da Previdência Estadual entre a equipe econômica da governadora e os servidores públicos. E na próxima semana, a matéria, pelo sim, pelo não, já chega consubstancialmente, no plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais do Rio Grande do Norte se reuniram hoje pela manhã, pela primeira vez na sessão legislativa do ano. A formação das comissões foi o principal tema dos debates. Os poucos parlamentares que participaram da primeira sessão do ano na Assembleia tentavam chegar a acordos para a composição das comissões que vão analisar os projetos em andamento no Legislativo. Então, como houve mudanças, como por exemplo no PR, que só tinha dois deputados e agora ganhou mais um, tem o direito de indicação. Como no PSB está chegando o deputado Souza e o deputado Hermano Moraes, então vai ter as mudanças. Então ele deu o prazo de que até amanhã todos os líderes indiquem os seus novos membros das comissões para que na quinta-feira amanheça publicado e se formar as comissões. Mas o primeiro dia de trabalho de 2020 terminou sem apreciação de nenhuma matéria. A ausência da governadora Fátima Bezerra na leitura da mensagem anual ainda era o foco das discussões entre os parlamentares. Queremos discutir, debater, buscar alternativas que venham a minimizar o déficit previdenciário, mas é essencial que o líder esteja à frente, prestando contas do seu mandato, do seu primeiro ano, e indicando o que pretende realizar em 2020. As duas principais comissões da Assembleia Legislativa são a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Fiscalização.
Tradicionalmente, uma comissão fica com a bancada do governo, a outra comissão fica com a oposição. E a tradição não deverá ser quebrada. Agora, está ocorrendo nos bastidores da Assembleia Legislativa uma disputa interna para saber quem serão os indicados para a Comissão de Justiça, quem serão os indicados para a Comissão de Finanças. E depois dos indicados, inicia-se uma nova disputa. Quem serão os presidentes das duas principais comissões, das comissões que trazem muitas atribuições e, sobretudo, muita visibilidade para os seus membros. Mudando de assunto e falando sobre saúde pública. Pacientes no corredor do Hospital Valfredo Gurgel. Cerca de 96 pacientes estão internados nos corredores do Hospital Valfredo Gurgel, principal hospital público do estado, contando com apenas 8 técnicos de enfermagem, uma média de 1 técnico para 12 pacientes. Segundo os servidores, há pacientes com mais de 80 anos em macas aguardando um leito no hospital e outros esperando vagas de UTI através, inclusive, de decisões judiciais. O Hospital Valfredo Gurgel, historicamente, ele já traz graves e grandes problemas, porque tudo drena para o Hospital Valfredo Gurgel. Agora é verdade. Fazia alguns meses que nós não trazíamos notícias como essa. Quase 100 pacientes internados nos corredores do Hospital Valfredo Gurgel. Com um agravante, as cirurgias de alta e média complexidade do governo do estado estão paralisadas porque o estado não paga desde agosto a Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte. Com outro agravante, o Hospital Santa Catarina superlotado. Esse é o retrato. Esta é a realidade posta da rede pública de saúde. Atendimento precário, serviços formando grandes e graves filas e os pacientes clamando, reclamando, chorando por um atendimento minimamente digno para que possa lhe reservar saúde. Falando ainda sobre saúde, mas em um outro contexto. Uma doença que até pouco tempo não era registrada no Rio Grande do Norte está preocupando alguns profissionais de saúde. É a chamada esporotricose. Você já ouviu falar? De 2016 até hoje, foram registrados 131 casos em todo o estado do Potiguar. A esporotricose é uma doença causada por fungos e que afeta humanos e animais. O primeiro registro dessa doença em humanos aqui no Rio Grande do Norte foi feito em outubro de 2016. De lá para cá, outros 130 casos foram diagnosticados e um óbito foi confirmado. Pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da UFRN já identificaram o tipo de fungo presente no Rio Grande do Norte e analisaram amostras confirmando que pelo menos 117 gatos estão contaminados. A preocupação agora é com a transmissão rápida devido ao alto número de animais abandonados. A estimativa é de que pelo menos 150 mil felinos vaguem pelas ruas do estado. Pesquisadores e profissionais de saúde apelam para que as adoções sejam responsáveis e ressaltam que o gato é tão vítima da esporotricose quanto os humanos. O fungo que causa a doença, ele não faz parte da microbiota normal, nem do gato, nem do ser humano. Ou seja, então, tanto animais como seres humanos são infectados por esse fungo. O que acontece é que, no caso da esporotricose, além do contágio ambiental, também pode se dar contágio entre animais e entre o animal e o ser humano. Diante de uma doença no seu animal de estimação, não descartar esse animal. Esse animal é tratável, assim como os humanos. O sintoma mais comum dessa doença em gatos é o aparecimento de feridas nas orelhas, na pele e no focinho. Nos humanos, as feridas surgem em locais que tiveram contato com o animal, seguidas de nódulos lineares de 7 a 15 dias após a contaminação. Quem estiver com suspeita de esporotricose deve procurar ajuda médica no Hospital Giselda Trigueiro nas terças-feiras, entrando pelo ambulatório de infecções fúngicas. O tratamento ele tem uma duração de aproximadamente 3 meses, pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas em geral nós temos uma boa resposta com 3 meses de tratamento. A resposta é 99% positiva, nós temos uma excelente resposta terapêutica nos casos de esporotricose que nós temos acompanhado.
E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, onde em Natal a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 24 graus e a máxima alcança os 32. Em Pau dos Ferros, Alto Oeste, o sol aparece entre nuvens, poderá chover por lá. Temperatura mínima de 23 e a máxima chegando aos 32 graus. Já em Goianinha, a quarta-feira será de chuva, mínima de 24 e a máxima de 29 graus. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade. E a gente fala agora sobre economia. As micro e pequenas empresas, os pequenos negócios foram os responsáveis pelo saldo positivo de empregos aqui no Rio Grande do Norte. Raoni abriu esta empresa de camisetas com expressões potiguares em 2015. De lá para cá, ele viu o negócio crescer, saindo do trabalho praticamente só para empregar 11 pessoas. Hoje nós temos 11 na equipe, né? Nós temos 3 em loja, uma gerente de loja, duas vendedoras, um na produção e e-commerce, e temos 4 estagiários, 3 na criação e um no TI. Além desta unidade em Candelária, ele possui outra loja em Petrópolis e uma sede administrativa da marca em Pitimbu. Negócios como o de Raoni são os principais responsáveis por manter o saldo de empregos no Rio Grande do Norte e no Azul. Em 2019, o saldo de empregos formais no estado foi de mais de 3.700 vagas e as micro e pequenas empresas puxaram um índice que desde 2015, com exceção de 2018, vem amargando saldos negativos. Os pequenos negócios, com até 19 colaboradores, historicamente sustentam esse saldo positivo de emprego no Rio Grande do Norte, não é? Foram mais de 7.000 vagas em 2019 e mais de 10.000 vagas em 2018. Microempresas como a de Raoni têm faturamento anual de até R$360 mil e podem ter até 19 funcionários. Com a expansão dos negócios, essa é a meta de Raoni para 2020. A gente ainda está num patamar de crescimento, mas o objetivo desse ano, 2020, é pisar no chão em relação à criação de novas lojas, mas tentar alcançar novos patamares no sentido da qualidade de produto, novos produtos, criação, e isso com certeza vai demandar novos colaboradores. Nós vamos agora direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz essas informações? Fernanda Martinelli. Boa noite para você, Fernanda. E bem-vinda à nossa cobertura na capital federal depois de uma pausa longa. Olá, Ana Ruth, saudações a você, saudações a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta, né? Depois de um longo período aí de 6 meses de licença maternidade. Eu estou de volta acompanhando todas as atividades parlamentares aqui no Congresso Nacional para levar para os telespectadores da Band Natal. Início de trabalhos, inclusive, que já tem pautas importantes. Um dos temas que deve entrar em debate aqui no Congresso é a questão do novo coronavírus, esse vírus que vem proveniente da China. O Ministério da Saúde, através do ministro Luiz Henrique Mandetta, já anunciou que está tomando os procedimentos necessários para a recepção de passageiros que vêm do país chinês, justamente por causa da quarentena que deve ser aplicada. Nos demais países, essa quarentena dura 14 dias, porém, o Brasil deve atuar com 18 dias de quarentena e com todos os procedimentos a partir do Ministério da Saúde. Regras sobre essa quarentena vão ser analisadas e votadas aqui no plenário Ulisses Guimarães. Um outro tema que deve essa semana chamar a atenção dos debates é a questão do afastamento do deputado federal Wilson Santiago, do PTB do estado da Paraíba. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por um esquema de corrupção em desvios de verbas de obras no interior do estado e foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, esse afastamento deve ser analisado e julgado aqui pelos seus pares no Congresso Nacional. E com isso, os parlamentares devem decidir se o deputado continua afastado ou se volta às suas atividades. Esse ano temos uma particularidade, as eleições municipais. Isso, de certa forma, encurta um pouco os trabalhos aqui no Congresso Nacional, já que a grande maioria dos deputados vão apoiar os prefeitos ou serem candidatos em capitais.
Isso faz com que haja uma celeridade, uma pressa para votar temas importantes. E os 3 principais temas de debate em 2020 aqui no Congresso são a reforma administrativa, a reforma tributária, que já vinha gerando vários debates desde o ano passado, e a autonomia do Banco Central. Congresso Nacional e Palácio do Planalto já vem conversando qual será o esquema para o debate desses temas. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. Obrigada, Fernanda. Bom ter você de volta. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. É daqui a pouco, eu aguardo você. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o secretário estadual de Tributação, secretário Carlos Eduardo Xavier. Mais uma alegria recebê-lo aqui, secretário. Boa noite. Boa noite, Ana. Sempre um prazer estar aqui para trazer informações para os seus telespectadores. Secretário, amanhã a equipe econômica da governadora Fátima Bezerra, inclusive o senhor, vai estar reunido com o Fórum para mais uma rodada de conversas sobre o projeto de reforma da Previdência. O que ainda pode avançar desse encontro com os servidores, secretário? Ana, a gente, dentro da determinação da governadora, nós iniciamos esse processo de diálogo. Importante sempre lembrar que o Estado do Rio Grande do Norte foi o único Estado que debateu a sua proposta de reforma previdenciária antes de enviar para o Poder Legislativo. A gente tem ainda essa agenda antes de enviar para a Assembleia Legislativa. A gente pode, sim, ainda fazer algumas alterações no que foi apresentado na semana passada. Secretário, nesse aspecto do que foi apresentado, me parece que deixou muito tenso envolvendo os servidores a tributação dos inativos e quem ganha a partir de R$ 2.500 e a própria taxação de 18,5%, a alíquota mais elevada. Nesse contexto, ainda pode melhorar isso, ou seja, reduzir a alíquota, reduzir essa margem? E eu estou falando a partir do que eu escutei, claro, do Fórum de Servidores. Não, assim, primeiro que a gente já foi um pleito inicial do Fórum, que a gente não reduzisse a faixa de isenção para um salário mínimo. Então, a gente já deu um aumento, passou de um salário mínimo para praticamente 2 salários mínimos e meio. A gente passou de R$ 1.000 para R$ 2.500. Essa questão a gente já avançou bastante. Com relação às alíquotas, o fator principal mais do que... porque é uma determinação da governadora que a gente faça a alíquota progressiva para aquelas pessoas que ganham mais, paguem mais. O importante é que a gente discuta as faixas, onde essas alíquotas vão incidir. A gente está aberto a sugestões. Hoje recebemos várias entidades, as negociações estão em andamento e a gente espera chegar numa proposta que, eu não digo que vá agradar os servidores, porque infelizmente, por todo o quadro que nós estamos vivendo, vão haver perdas. Impactos negativos nos contra-cheques dos servidores, mas a gente tem sim ainda um espaço para tentar avançar nessa questão de onde incidirão essas faixas. Há diversas diferenças no projeto do governo federal, que já é uma lei, e no projeto que vai ser apresentado pelo governo do estado. E me parece que uma das diferenças é o acúmulo de benefícios, é isso, secretário? Isso, a gente na questão da acumulação de pensão, a gente não adotou lá a regra que a Emenda Constitucional 103 trouxe, de praticamente reduzir mais de 80%, 90%. Em alguns casos, a gente não trouxe isso para a nossa proposta. Isso está dentro de algumas medidas que são mais brandas do que foi aprovado na Emenda Constitucional 103. A redução da idade das mulheres, lá a idade das mulheres foi até 62 anos, aqui a gente propõe 60 anos e 55 em caso do magistério, no caso de professoras. Então, tem um rol de medidas que são mais brandas do que o que foi aprovado na Emenda Constitucional 103. No caso do tempo de contribuição, como é que ficou? Como é que está nesse projeto do governo do estado? Isso, a gente dá uma mexida nisso também, a gente abranda. Essa questão está sempre ligada com a idade, né? A gente mexe na questão do tempo de contribuição também para que a gente precisa, não pode deixar do jeito que está hoje, né? Porque, infelizmente, a gente tem um quadro muito envelhecido. Se a gente não mexer nessas questões de tempo de contribuição e idade, a gente
3, 4, 5 anos, pode ter um quadro de 65% dos nossos servidores aposentados ou pensionistas. Então, a gente também mexe no tempo de contribuição, mas trazendo para uma realidade de mudança. Secretário Carlos Eduardo, muito está se falando sobre esse projeto de reforma da Previdência. Eu acho que isso é uma boa oportunidade até para a gente desmistificar algumas informações. Por exemplo, está circulando a informação de que Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público não será atingido por esta reforma. Vai ser atingido? Não, a reforma é para todos os servidores de todos os poderes no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Então, essa reforma ela vai ser aplicada para o Poder Judiciário, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa, para a Defensoria. Então, é uma reforma que vale para servidores públicos estaduais, sejam eles de qual poder eles estão lotados. Falando nesses poderes, o presidente do IPERN, aqui mesmo no Banco Cidade, Nereu Linhares, ele chegou a defender que cada poder adotasse os seus inativos. Essa reforma contempla ou isso seria um outro projeto? Eu acho que indiretamente, Ana. Quando a gente fala em redução da faixa de isenção, né, e que isso vale para todos os servidores, automaticamente os servidores aposentados e pensionistas do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do TJ, por exemplo, eles vão passar a contribuir também. Então, eles vão estar, vamos dizer assim, rachando a conta do déficit. Eles vão estar participando dessa solução que nós estamos propondo para a redução do déficit previdenciário. Então, indiretamente, sim, a gente está transferindo esse ônus também para os demais poderes. Por falar nesse déficit, esse déficit mensal hoje, pelo que eu já li, já está em torno de 130 milhões de reais. Esse modelo de reforma da Previdência, que será enviado para a Assembleia Legislativa, ele ameniza até que ponto esse déficit, secretário? Olha, a gente tem que separar essa questão, né? Do ponto de vista financeiro, né, que é aquilo que efetivamente é uma economia para o Estado, a gente está imaginando algo em torno de 25 milhões mês. Isso com uma reforma dos servidores do Executivo, dos policiais militares, que houve uma modificação também, diretamente pelo governo federal, e dos demais poderes. Então, essa é a redução financeira, efetivamente de dinheiro, né, de recurso. Há uma redução maior do ponto de vista do déficit, porque o Estado contribuirá com mais. Né? Como a gente aumenta a contribuição do servidor, a contribuição patronal ela aumenta em 2 vezes. Então, a redução do déficit é maior do ponto de vista do déficit previdenciário, é maior do que essa redução do ponto de vista financeiro. Agora, secretário Carlos Eduardo, como reequilibrar essa previdência estadual? O senhor fala no déficit, numa redução de 25 milhões, no déficit que está em 130. Como é que a gente vai conseguir esse reequilíbrio com outro contexto que eu trago para o senhor? O Rio Grande do Norte é um daqueles estados que tem mais inativos hoje do que ativos. Ana, primeiro, a questão é básica. A gente tem que ter mais pessoas contribuindo, que é isso que a gente está fazendo, reduzindo a faixa de isenção, e mais pessoas contribuindo com mais. Né? Então, do ponto de vista, essas são as 2 questões centrais de curto prazo, a redução da faixa de isenção e o aumento progressivo das alíquotas. E aí também vem a questão, 2 questões a mais, que é a questão da redução dos valores dos benefícios ao longo dos anos, né? Quando você mexe na média aritmética, quando você mexe na questão de pensões, que a gente não mexe nessa questão de acúmulo de pensões, mas mexe em outras questões, os benefícios ao longo dos anos eles serão menores. Então, a gente faz com que o déficit caia ao longo dos anos, ele vai reduzindo. E outra questão central é a gente reduzir o percentual de gasto com o pessoal para a gente voltar a poder contratar. Né? A gente precisa repor os nossos servidores para que a base de contribuição aumente também por esse lado. A gente está contratando agora 1.000 policiais, por exemplo. Isso só foi possível por um termo de ajuste de gestão com o TCE, né? E toda e qualquer contratação nessas áreas a gente vai fazer dessa forma para repor esse alto índice de servidores que estão se aposentando. O senhor falou sobre o comprometimento da Receita com a folha de pessoal. Chegou já a 60%. Isso. Qual a estratégia do governo para reduzir esse percentual, secretário? Primeiro, fazer o que a gente está fazendo, né? Conter o crescimento da folha,
A gente precisa fazer essa contenção e a reforma da Previdência vem nesse sentido. E o segundo, que é o dever da minha pasta também, principalmente, fazer com que as receitas estaduais cresçam, né? Aquele trabalho de combate à sonegação fiscal. Eu acho que tem uma questão maior do que essa, que precisa ser discutida e vai ser discutida agora no âmbito federal, que é a questão da reforma tributária, né? A gente precisa fazer com que mais recursos cheguem aos estados e municípios, que, em regra, estão todos quebrados. Essa discussão é mais ampla, mas é aumentar a receita e conter as despesas, não tem outro caminho. Secretário Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação, muito obrigada, secretário. Obrigado, Ana. Sempre um prazer, como eu disse, estar aqui no seu programa. E com certeza esse assunto vai se estender e o senhor vai voltar aqui, o senhor é um bom porta-voz do governo. Obrigado, secretário. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Você fica agora com o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã às 18h50. Até lá, boa noite para você.